E vamos agora analisar as consequências destes aumentos na vida dos portugueses com a ajuda do professor e economista Pedro Brinca. Pedro, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Portugal, boa noite. Que impactos podem então os portugueses esperar com esta previsível subida da taxa de juros? Bem, a primeira coisa, obviamente, e a mais direta, é o encarecimento do crédito à habitação. E, principalmente, porque 92% dos portugueses que têm crédito à habitação têm-no a taxa variável. Isto significa que a subida da taxa de juros diretora do Banco Central Europeu, que está em menos 0,5% neste momento, o Banco já indicou que irá aumentar 25 pontos base em julho, 25 pontos base em setembro, o que significa que depois a taxa de juro, que é a Euribor, que é referência para a maior parte dos contratos em Portugal, a Euribor a 6 meses ou 12 meses, por arrasto irá aumentar também. Isto irá se traduzir no aumento, lá está, das despesas e dos encargos mensais. Obviamente, mantendo o rendimento, existe uma diminuição do rendimento disponível e obviamente que as famílias vão ter que se reorganizar para ter a certeza que conseguem fazer face ao aumento das despesas. Tentar renegociar os créditos, como já ouvimos, pode ser uma das soluções, mas quem estiver a pensar fazer agora um crédito à habitação, optar pela taxa fixa é também um conselho nesta altura? A taxa fixa é um seguro. A taxa fixa vai ser sempre mais alta do que a taxa variável, no momento que a contrai. Porquê? Porque o banco, ao vender a taxa variável, está-se a proteger contra o risco de subida da taxa de juros, não é? Porque a diferença entre o spread e entre a taxa de juros que o banco cobra ao cliente e a taxa de juros que o banco paga aos outros bancos é precisamente esse spread. O que é que acontece? Se, através das simulações, que ainda agora ouvimos, um excelente conselho para perceber quão robusto é o nosso orçamento familiar, estas variações das despesas. Se, porventura, esse aumento das taxas de juros implicar que eu possa não conseguir pagar o meu crédito, é preferível, sem dúvida, contratar uma taxa fixa, que irá aumentar um pouco o meu encargo mensal, mas que me irá proteger sempre dessa situação de incumprimento. A partir do princípio que, obviamente, com aquela taxa eu consigo assegurar o pagamento dos meus créditos. Existem outras estratégias. Por exemplo, neste momento, se qualquer pessoa com crédito à habitação que tenha um spread superior a 2%, creio que pode renegociá-lo com condições bastante mais vantajosas. Pode, não alterando o spread, mas pode estender a maturidade do empréstimo, ou seja, pagá-lo em mais anos, baixando a prestação mensal e criando ali uma almofada financeira no curto prazo. E, obviamente, várias das medidas já foram... Mesmo que tenha atingido o limite de idade? Isso, não, para ser honesto, não tenho a certeza, depende da regulamentação do Banco de Portugal, não tenho a certeza se esse é o caso. Obviamente que, se não for esse o caso, claro que pode, não é? E será, provavelmente, até no interesse do banco, para não se expor a tanto risco. Mas também creio que irá haver um conjunto, se de facto a subida das taxas de juros puser em causa a capacidade de pagamento de muitas famílias nos seus empréstimos, eu estou em crer que algumas destas regras poderão ser relaxadas precisamente para dar às famílias uma maior almofada financeira para lidar com as despesas. Quanto à inflação e aumento dos preços generalizados, é mais difícil de contornar. O que é que devem as famílias fazer? Bem, é assim, obviamente que tendo uma inflação elevada, se os rendimentos não crescem na mesma proporção, como vimos também há bocado, relativamente ao crédito, aqui relativamente à inflação, há uma perda de poder de compra. Havendo uma perda de poder de compra, tudo aquilo que nós falámos e que foi dito na peça antes, obviamente é útil. É importante lembrar também, por exemplo, que a taxa de inflação oficial, os tais 6,8%, é a taxa de inflação entre, por exemplo, maio de 2022 e maio de 2021. E está toda a gente fixada nesse número. Mas é importante perceber que esse número é uma média. A DECO, por exemplo, que falou na peça, fez um cabaz de bens essenciais em fevereiro e mediu a variação de preço entre fevereiro e maio. E em 4 meses, esse cabaz de bens essenciais aumentou o preço em 11%. 11% em 4 meses é muito mais do que 6,8% ao longo de todo o tempo. Isto acontece porque, por exemplo, a carne tem um peso muito mais importante no orçamento familiar das famílias mais pobres do que tem nas famílias mais ricas, cerca de 3 vezes mais. A mesma coisa se pode dizer das rendas de habitação, de todo um conjunto de bens, o que faz com que, tipicamente, e é isso que acontece, que as famílias de rendimentos menores, tipicamente, estão mais expostas ao aumento desses preços. Nesse sentido, o que é que essas famílias podem fazer? E já agora pergunto-lhe se também acha que devia haver aqui também mais apoio por parte do Estado. É assim, para já os indicadores, aquilo que mostram, lá está, mas são sempre médias, não é? O desemprego não disparou ainda, ou não sabemos, vai disparar. As falências não dispararam.
As taxas de juros Podem não vir a subiram. longo prazo, não é? A médio prazo. Pronto, ou seja, é preciso ter essa situação sempre assegurada. Há questões sociais. Nós temos 750 mil famílias em Portugal com a taxa social de eletricidade, que são as taxas que beneficiam do cheque de 20 euros, para fazer face ao aumento dos preços. Obviamente são situações que têm que ser acauteladas, criar alívios para essas famílias, para todos, mas obviamente principalmente para essas, porque está em causa a sua própria subsistência, e há medidas que atingem todos por igual, como por exemplo a descida do ISP, mas depois há medidas específicas que podem ser adotadas, como, sei lá, subsídio, talvez o subsídio da taxa de eletricidade por parte do Estado, ou da água, quer dizer, há aí um conjunto de transferências que o Governo pode fazer de maneira inteligente para se focar nas famílias mais carenciadas. Pedro, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.